E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de resolução aqui no canal. A gente vai continuar aqui no assunto de cinemática ainda. Eu sei que vocês já não aguentam mais cinemática, mas a gente iniciou aí nas últimas aulas o assunto de movimento em duas dimensões, e com isso a gente também falou sobre grandezas escalares e vetoriais. Então é comum que nessa lista 4 que a gente vai começar a resolver hoje tenham questões que envolvam vetores e grandezas vetoriais, beleza? Então no mais é isso, vamos lá. Na questão 1 é bem simples, é só uma questão mesmo de revisão, para você ver se você entendeu realmente o que é uma grandeza vetorial e o que ela define, né? Ele pergunta quando que uma grandeza vetorial está perfeitamente definida. Então, o que eu preciso para caracterizar uma grandeza vetorial, né? É isso que ele fala aqui, ó. Uma grandeza física vetorial fica perfeitamente definida quando o que a gente sabe, né? Bom, para eu definir uma grandeza vetorial, vocês sabem que eu vou precisar de um módulo, né? Módulo. Junto com o módulo eu preciso, claro, da unidade de medida, né? Também, pessoal, e aqui só com essas duas coisas eu teria uma grandeza escalar, mas a diferença está justamente nessas outras duas características, que é direção e sentido. Então, quando eu tenho essas quatro coisas, eu tenho perfeitamente conhecida a minha grandeza vetorial. Então, a alternativa que responde a isso, vamos ver qual que é, né? Letra A, valor numérico, desvio e unidade. Não. Valor numérico, desvio, unidade e sentido. Desvio, direção, sentido e unidade. Não. Valor numérico, quando a gente fala de módulo, a gente está falando do valor numérico, da intensidade, né? Unidade, direção e sentido. Então a resposta é a letra D dessa primeira questão. Beleza, tranquilo, vocês responderiam aí a primeira questão da lista 4. A questão número 2 diz o seguinte, né? A figura adiante mostra um mapa de uma cidade em que as ruas retilíneas se cruzam perpendicularmente. Então beleza, eu sei que as ruas aí formam 90 graus. E ele vai falar o trajeto pra gente. Isso basicamente o que importa é que você vai sair da esquina A até a casa da sua avó, na esquina B, e dali segue para a sua escola situada na esquina C. E aí ele pergunta, a menor distância que você caminha e a distância em linha reta entre sua casa e a escola são respectivamente o quê? Né? Então, primeiro a gente quer descobrir qual que é a menor distância no trajeto AB, BC, certo? Essas duas coisas. Então, para isso, vou pegar logo aqui uma forma, para a gente primeiro aqui ir de A até B. Bom, bem tranquilo, né? Eu poderia subir aqui, todas essas esquinas, e quando eu chegasse aqui, dobrar na direção da casa da vovó aqui, né? Então, de A até B, eu percorri quantos metros, né? Então, aqui seria... Vamos contar de unidade em unidade, depois a gente multiplica por 100, né? Que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 7 vezes 100, 700 metros. E daqui eu iria até a escola na esquina C. Então, mais uma vez, né, eu poderia seguir aqui meu caminho em linha reta. E quando chegasse aqui nesta esquina, eu dobrasse, né, à esquerda e seguisse em direção à escola. Deixa eu só melhorar isso aqui. Pronto. Então, contando a partir daqui, continuando contando, né? Quantas esquinas a gente vai passar? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, fazendo isso vezes 100, né? Que cada quarteirão, de uma esquina até a outra, a gente tem 100 metros. Então, seriam, nessa primeira etapa do movimento, né? Contando que a gente passa na casa da vovó, seriam 1.400 metros. Depois ele pergunta qual que seria a distância em linha reta da casa, né, até a escola. Então, para isso, pessoal, olha só, a gente quer descobrir essa distância aqui. Vou até mudar a cor. Vou pegar um verde aqui. Então, a gente quer descobrir, então, essa distância aqui em linha reta, né? Se fosse possível, a gente ignorar as residências e seguir apenas em linha reta da casa até a escola. Então, deixa eu só ajeitar aqui. Certo. Eu vou destacar aqui, em preto, um outro detalhe que aí vocês vão analisar e na hora vai fazer sentido para vocês. Olha só, eu vou destacar essa parte aqui de baixo e também essa lateral aqui.
Quem não tinha enxergado ainda vai conseguir enxergar agora. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um triângulo retângulo. E a distância que a gente quer descobrir em verde é justamente a hipotenusa desse triângulo. Aqui eu teria o cateto 1, por exemplo, e aqui o cateto 2, tá? A ordem não importa. Então a distância em verde ali, eu vou chamar de D, inclusive, a distância em verde ao quadrado é igual ao cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Beleza. Então olha só, isso aqui é muito parecido inclusive com o exemplo que a gente resolveu em sala de aula, tá? Então basta a gente medir o tamanho do cateto 2 e o tamanho do cateto 1 e a gente descobre a distância D, né? E aí a gente vai contar as esquinas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, então a gente tem 8 assim. Vamos ver agora no cateto 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maravilha. Então, olha só. Vou deixar com números assim, sem multiplicar por 100 ainda. Não vai ter problema nenhum no final das contas, tá? Então, D ao quadrado vai ser igual a cateto 1 ao quadrado. Foi 6, não é isso? 6 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado, 8 ao quadrado. Então, D ao quadrado é igual a 36 mais 64. D ao quadrado é igual a 100. Então, D é igual a raiz de 100, que a gente sabe que é 10. Só que cada pedaço desse, né, precisaria ser multiplicado por 100. Então, basta a gente multiplicar, né, a distância real, né, seria 10 vezes 100. Então, a gente sabe que isso daí é equivalente a 1000 metros. Então, a alternativa que responde a nossa questão é a alternativa que tem 1.400 metros para a primeira etapa e 1.000 metros para a segunda etapa, letra C. Tranquilo? Então essas são as duas questões do vídeo de hoje, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham acompanhado. Tentem fazer as questões agora sem assistir o vídeo, agora que vocês viram a resolução, talvez tiveram dificuldade no começo, tentem refazer as questões aí e também tentem fazer as outras questões da lista antes mesmo dos vídeos saírem aqui. Forte abraço para vocês e a gente se vê na sala de aula ou mesmo no próximo vídeo. Valeu!